Olá, meus caros! Na postagem de hoje trago uma narrativa assustadora, ocorrida no interior baiano no ano de 1975. Preparem-se para embarcar em uma história aterrorizante, vivenciada por uma família solitária em um sítio afastado, onde o pavor se manifestou em maneiras inexplicáveis. No vídeo de hoje, vou contar uma história que aconteceu na minha família quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos e acabaram demorando muito mais do que o esperado. Eu, Maria, fiquei em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. À medida que a noite avançava, os ânimos começaram a se exaltar e as discussões entre os meus irmãos se tornaram cada vez mais frequentes. Eu só queria que meus pais voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Já era por volta das 23 horas e meus pais ainda não haviam voltado. Comecei a ficar muito preocupada e até mesmo assustada. Será que algo tinha acontecido com eles? Será que estavam bem? Essas perguntas não paravam de passar pela minha cabeça. Enquanto isso, as brigas entre os meus irmãos continuavam e eu me sentia cada vez mais angustiada. Eu só queria que a minha família estivesse reunida novamente, em paz e segurança. A briga acalorada entre meus irmãos foi interrompida de forma abrupta por um som arrepiante. Todos nós ficamos paralisados quando uma risada alta e rouca ecoou pelo ar noturno, arrepiando os nossos corpos. Era uma risada completamente macabra, que parecia carregada de maldade, e fez com que meu coração acelerasse de medo. O som parecia se espalhar por todos os cantos, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O ar ao nosso redor ficou pesado, e uma sensação de opressão nos dominou. Naquele momento, todos nos perguntávamos quem ou o que poderia estar emitindo aquela risada assustadora na escuridão. O lugar onde morávamos era afastado e remoto, sem qualquer luz do lado de fora. Além disso, era incomum que pessoas passassem por ali, especialmente durante a noite. Porém, isso não impediu que aquela risada aterrorizante fosse ouvida e nos deixasse completamente apavorados. A casa estava tomada por um medo avassalador, que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O cenário sinistro que se revelava diante de nós envolvia a casa em um véu de pavor. Os ruídos graves e inquietantes que ecoavam lá fora se assemelhavam ao andar de um cavalo. Uma respiração densa e arrepiante se misturava com os sons, preenchendo o ambiente com um frio intenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha e a sensação de ser observado por olhos invisíveis me invadiu com um medo inexplicável. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma materialização do próprio terror, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquele lugar. O momento de pânico tomou conta de nós.
Nos abraçamos, encolhidos no quarto, buscando se abrigar diante do perigo desconhecido que espreitava do lado de fora. Cada batida do nosso coração parecia soar como um forte tambor, enquanto esperávamos, com os músculos tensos e os olhos arregalados de medo, que algo terrível acontecesse. O tempo parecia passar em câmera lenta, como se estivéssemos presos em um pesadelo interminável, e o som de nossas próprias respirações era suficiente para nos fazer tremer de ansiedade. O suor frio escorria pelas minhas costas, enquanto eu tentava em vão acalmar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora, e eu sabia que, diante da escuridão impenetrável que nos cercava, só podíamos rezar para que nossos pais chegassem logo. Após uma existência infernal de temor, os passos soturnos e a respiração macabra desapareceram, deixando apenas um rastro de angústia e desespero. Quando finalmente nossos genitores voltaram após uma eternidade de 40 minutos, nos encontraram aterrorizados e com o coração palpitando. Narramos o que havia acontecido e eles ficaram tomados pelo medo e espanto. A partir daquele dia, nunca mais fomos deixados sozinhos em casa e passamos diversas noites insones até superarmos aquela terrível experiência. Caso tenha se assustado com essa história incrivelmente arrepiante, não deixe de dar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo perturbador como esse. Não vai se arrepender. Meu profundo agradecimento por acompanharem esta jornada, explorando o desconhecido junto comigo. Continuem atentos, pois mesmo nos locais mais inexplorados, o terror pode nos surpreender. Até a próxima, e que seus sonhos sejam preenchidos apenas com luz e paz.